O próprio Donald Trump, né, gente, candidato a presidente nos Estados Unidos, disse no dia de hoje que um ataque do Irã a Israel é iminente e poderá acontecer nas próximas 48 horas. A cada hora que passa, aumenta a tensão, né, no mundo inteiro em função deste possível ataque. Alguns, inclusive, já relatam que também é em virtude desse tipo de tensão que hoje circula no mundo, né, que teria havido ali um forte golpe aí às bolsas de valores, né? Não parece ser crível, mas o fato é que quando se fala desse possível ataque do Irã a Israel, é necessário concordarmos aqui que tudo leva a crer que de fato esse ataque pode acontecer. Um ataque combinado, vários ataques, enfim. O comando político de Teherã, através da Hungria, né, disse que de fato vai haver um ataque no futuro, né, breve. E aí o Irã soube jogar, está sabendo jogar muito bem com essa história, né? Diz que vai haver um ataque no futuro breve e que esse ataque vai ser realmente muito poderoso, tá? Também, né, o Irã já começa a fazer algo bastante importante, né? Estão fechando parte significativa, muito relevante mesmo, do espaço aéreo, né, de todo o país, tá? Geralmente isso acontece quando um país está preparado realmente para entrar em conflito com uma outra nação, ou quando espera, né, ataques poderosos de uma outra nação, tá? Então esse alerta emitido pelo Irã para as companhias aéreas, né, complicou bastante, inclusive, o tráfego aéreo no Irã. E houve a sugestão, inclusive, do Irã de que essas aeronaves dessas empresas procurassem espaços alternativos, não passassem pelo Irã, que o espaço será fechado em vários locais ali do país. O Netanyahu fez um cancelamento, né, da transferência de antigos sistemas de defesa Patriot dos Estados Unidos para a Ucrânia, tá? Pois é, Israel tem colaborado com a Ucrânia, tá, também, até em virtude disso que houve esse afastamento, esse distanciamento da Rússia. Havia um acordo ali para que Israel enviasse para a Ucrânia sistema Patriot, e o Netanyahu cancelou o envio e disse que os sistemas Patriot que estão presentes em Israel, serão transferidos com urgência para as regiões do norte do país, né? Notadamente para aquelas regiões muito próximas ali do Líbano. Houve inclusive ali o The Times de Israel, né? The Times of Israel, né? Falou que o presidente Joe Biden dos Estados Unidos teria exigido que Netanyahu parasse com esse jogo com Washington, né? Acerca de suas intenções quanto às negociações de paz com Hamas. Ou seja, o Biden teria dado uma bronca aí no Netanyahu sobre as suas falsas intenções de colocar fim ao conflito em Gaza, né? Essa informação, né, que apareceu no The Time de Israel parece bastante real, né? O Biden também parece, né, que ter sentido muito uma espécie de ter percebido como uma espécie de exagero, né, o assassinato do Hania lá em Teherã, né, que era o líder do Hamas. Voltando a lembrar a todos vocês, né, que o Hania era um exímio negociador. E ele não era fácil dobrá-lo, mas cada vez mais ele caminhava para uma tentativa de negociação. Evidentemente que uma negociação que não preconizasse a derrota do Hamas, mas negociações que talvez fossem úteis naquele momento para Israel, né? Israel matou o negociador, né? E aí fica tudo mais difícil. O Biden teria dado essa bronca no Netanyahu em virtude das suas falsas, né, palavras quanto a um possível acordo, tá? A situação está muito tensa e ela ficou ainda pior com o ataque poderoso que aconteceu hoje, agora à tarde, muito poderoso mesmo, a base de Ain al-Assad, que fica no Iraque, a base norte-americana ali no Iraque, né? Essa base é uma das mais importantes, se não a mais importante base norte-americana que fica no Iraque, tá? Vários
funcionários norte-americanos dessa base, aí você pode falar em soldados, né, ficaram feridos a partir da chegada dos foguetes a esta base que abriga tropas norte-americanas que ficam ali no Iraque. A atividade militar dos Estados Unidos, portanto, ali na fronteira, ficou bastante à mostra, né? Ficou muito, enfim, virou na verdade um alvo, né? Um alvo para a existência islâmica naquela região, né? O Iraque já pediu para os Estados Unidos se mandarem dali, né? Da sua base. Há acordos de retirada, evidentemente. Os Estados Unidos querem fazer a mesma coisa que fizeram com o Níger, né? Sair depois das eleições. Não vai acontecer. Tá fora, tá descartado, né? Do Níger já saiu. E, aliás, sobre o Níger, a base norte-americana do Níger será realmente controlada pelos russos, tá? Os russos tomarão conta da base norte-americana do Níger. Já está acordado. Então, é uma grande vitória aí do Sul Global. A retirada definitiva dos norte-americanos do Níger é uma vitória desse país, né, que sofreu tanto, né, com um povo muito sofrido, que é o povo do Níger, que hoje banca uma soberania como nunca se viu na história. Tá? Então, a desocupação dessa base de Agadez no norte do Níger, ela ocorre depois da desocupação da base que fica em Niamey, que é a capital do Níger. Tá? Bem, e aí também se fala sobre a possibilidade da Rússia enviar o sistema de guerra eletrônica Murmansk-BN para o Irã. Alguns falam, inclusive, que já houve o envio, que esses sistemas estão no Irã, mas parece que isso não aconteceu ainda. O que ocorre é que as FDIs, né, as Forças Armadas de Israel, poderiam ter muitos problemas com esse sistema de defesa antiaéreo aí, lá no Irã, tá? Porque ele é muito potente, ele consegue praticamente cegar ali qualquer tipo de interferência eletrônica dos inimigos, né? Ele consegue bloquear, interceptar sinais de altíssima frequência, reduzindo evidentemente a eficácia do uso de armas pelos inimigos, né, do país que ele, sistema Murmansk, está a defender, né? Então este é um ponto aí importante, né, dessa história. Bom, a Rússia não confirmou ainda o envio do Murmansk. E seria realmente um problema sério para Israel se precisasse lidar com esse sistema de defesa aérea que é realmente muito, muito eficaz, né? Também é preciso relatar que o Irã talvez tenha condição de se defender de boa parte desses ataques aí com o seu sistema de defesa aérea, tá? O Irã tem capacidade para isso sim. Agora, evidentemente que o Murmansk assusta um pouco, tá? Porque não é aquele tipo de arma ocidental que tem fama, mas que na hora que precisa deita na lama. Não. O Murmansk é diferenciado realmente, já se comprovou ser muito eficiente. Bom, em Israel, né, o Netanyahu disse que se houver um ataque do Irã, ele vai destruir todas as instalações nucleares do país persa. Todas, que não vai sobrar absolutamente nada. Bem, ele pode tentar fazer isso. E ele pode conseguir, né? Agora, o problema, na verdade, é se de fato ele vai ter êxito nesse tipo de situação. Por quê? Porque as FDIs hoje convivem com um problema muito sério para começo de conversa de a gente vai enfrentar quem? Nós vamos enfrentar a resistência islâmica que está no Líbano, nós vamos continuar a enfrentar a resistência palestina que está em Gaza e também da Cisjordânia. Nós vamos enfrentar o Irã. O que vai acontecer? Nós vamos enfrentar o quê? Então, as FDIs hoje manifestam os seus generais preocupação com essa questão, né? O fato de que Israel está, neste momento, olhando para muitas frentes, querendo atuar em muitas frentes. Nos bastidores, o que se fala é que os Estados Unidos poderiam entrar numa guerra contra o Irã contra a sua vontade neste momento, né? Não que os Estados Unidos não queiram propriamente bombardear, destruir tudo em Teherã, tudo no Irã. A questão é que neste momento talvez não seja o melhor de todos para que os Estados Unidos entrem nessa briga com Israel. Então veja, por outro lado, lá no Líbano, também o Hezbollah não desejaria propriamente neste momento uma guerra contra Israel, né? Ainda gostaria que esse conflito fosse adiado, quer e deseja que esse conflito evidentemente ocorra em algum momento, mas não seria para agora.
Os Estados Unidos não querem um confronto agora, o Hezbollah não quer um confronto agora, o Irã tampouco gostaria de ter um confronto agora, porque o Irã está tentando recuperar sua economia, tem apresentado êxitos muito significativos na recuperação da sua economia, inclusive, né, com o desenvolvimento bastante sofisticado da sua máquina de guerra, do seu complexo militar industrial, tá? A China tem feito apelos constantes para que não haja conflito. Na prática, quem mais deseja fazer guerra agora é Israel, tá? O único que deseja fazer guerra de qualquer maneira neste momento é Israel, enquanto os outros vão para a briga porque não tem muito o que fazer. Pelo menos é o que a gente percebe desenhado neste momento no horizonte, tá? As informações que estão chegando aqui agora, enquanto eu faço esse vídeo aqui para vocês, é de que pode ter, inclusive, havido mortos no ataque à base norte-americana no Iraque. Evidentemente que se isso acontecer, os Estados Unidos vão negar, vão falar que não aconteceu, tá? E esses ataques apareceram mesmo ocorreram por parte da resistência iraquiana, não se sabe qual grupo, mas foi ali do Iraque mesmo, e esse ataque, ele, de certa forma, ele já foi anunciado aí, né, quando os Estados Unidos manifestaram o interesse de retardar a sua saída, a sua retirada do Iraque, tá? Então, assim, em que sentido podemos inserir esse ataque à base norte-americana logo agora? Por que logo agora? Se todo mundo espera um grande confronto aí iminente entre Israel e Irã ou Hezbollah, né? Por que aconteceu esse ataque à base norte-americana? Isto pode ter simbolizado ali um recado, tá? Um recado, evidentemente, que não da resistência iraquiana, mas do próprio Irã, indiretamente através de um dos seus proxies, né? Um recado para os Estados Unidos sobre o seu possível envolvimento em favor de Israel contra o país persa, tá? Bom, também o Irã, né, como eu tenho sempre dito para vocês, o Irã presume, né, que o primeiro confronto seja de Israel contra o Hezbollah. E o Irã, de certa forma, deseja que isso ocorra, né? Porque aí poderá lidar no futuro com um inimigo muito mais fragilizado, digamos assim. Gente, eu não deixo de temer também, de lamentar também, assim, pelas próprias pessoas que moram em Israel, né? O que eu sempre falo aqui, não é nada contra o povo israelense, né? É contra o Estado sionista de Israel. É muito provável que pessoas lá também estejam lamentando tudo que está acontecendo hoje, né? Mas, evidentemente, que o meu maior lamento hoje é em relação a quem está sofrendo por causa desse excesso de sionismo, desse país sionista, que é Israel, que tem um bandido, né, um assassino, né, no poder, que é o Netanyahu, tá? Então, assim, o melhor seria para o próprio Estado de Israel, neste momento, apaziguar muitas coisas, né? Por quê? Porque já há uma redução da população no norte, né? É muito provável que se instaurar uma guerra entre Israel e Hezbollah, não entre Irã, Hezbollah e Israel. Israel perca muita população, não somente do norte do país, né? A questão demográfica é um problema para Israel, sim, apesar de que, né, os ortodoxos aliviaram um pouco nas últimas décadas, né? Porque eles realmente não têm limites ali para filhos, tal, taxa de fertilidade das suas mulheres é muito alta, tal, a natalidade é muito alta ali. Mas o fato é que, ainda assim, Israel tem um problema demográfico, tá? E o problema demográfico, gente, ele atua de certa forma como uma espécie de câncer, né? Que pode destruir, né, o Estado hebreu, né? Então, o que acontece no caso é que esse conflito contra o Hezbollah pode perfeitamente fazer com que acelere o processo de perda de população por parte de Israel, com muita gente indo embora do país. E no caso de Israel, quando as pessoas saem de Israel para irem para outros países, não é a mesma coisa, como eu já falei em outros momentos aqui, de um imigrante sírio, de um imigrante mesmo até ucraniano, tal, que sai do seu país, né? E aí depois ele volta se as coisas melhorarem. Pode voltar se as coisas melhorarem. Por quê? Dentre outras coisas, porque quando ele imigra, nem sempre vai encontrar situação satisfatória. Quando um sírio, né, um líbio, ele imigra para a Itália, para outro país da Europa, então,
Se ele tem uma condição de recepção minimamente aceitável, ele dificilmente volta. Mas, em geral, são muito mal recebidos, né? E passam a ter uma vida com muitos problemas. Bem, isso não ocorre com os judeus, né? São muito bem recebidos em quaisquer lugares do mundo para onde vão, né? De tal sorte que eles não têm muito motivo para voltar. Claramente que é um lugar em que eles tinham um certo conforto também e tal, em alguns lugares, em algumas situações, podemos falar também que viviam uma vida muito boa, que tinha lá as propriedades, aquela coisa toda. A questão é que quando ele emigra para outro lugar, ele passa a ter nesse lugar algo que ele deixa de ter em Israel, que é a segurança. A segurança é algo muito importante, a segurança pessoal, a segurança da família, a segurança no geral, é muito importante para que as pessoas toquem a sua vida em Israel. Eles precisam confiar, né, de que o governo vai gerar a segurança necessária para que eles possam ter uma vida plena, de felicidade, enfim, aquela coisa toda, né? Então a guerra, na verdade, aumenta esse desafio para o governo, né? E aumenta também a desconfiança nas pessoas de que o governo talvez não vão poder ajudá-las, ok? Voltando agora para terminar sobre essa questão da possível guerra, do possível ataque iraniano, né? É impressionante como o Irã continua jogando muito bem com isso, né? Com essa tensão. Agora, por certo que há uma preocupação também lá em Washington, né? Com esse conflito, porque os Estados Unidos sabem perfeitamente que podem destruir o Irã juntamente com Israel, mas que os inimigos dos Estados Unidos hoje não são tão frágeis como foram no passado, como eram no passado. Evidentemente que se os Estados Unidos tentarem, juntamente com Israel, uma guerra de incursão, podem ser derrotados, como aconteceu no Afeganistão e em muitos outros lugares. Então, os Estados Unidos, assim como Israel, vão se utilizar demais, muito, né, da sua suposta supremacia aérea, tá? Eles sempre bombardearam todos os inimigos, né, os Estados Unidos, antes de tentar fazer algum outro tipo de ataque, incursão, enfim, invasão do território e assim por diante. O problema é que hoje o Irã é uma potência militar também. E isto pode fazer com que, embora o Irã possa sofrer muitos danos, né, o Irã consiga lidar, né, satisfatoriamente com esses desafios aí, exceto evidentemente que enfim, armas nucleares forem utilizadas contra o país persa. Alguns desconfiam que o Irã também tem essas armas, né? E o simples fato de Israel poder desconfiar de que o Irã de fato já possua essas armas possa ser o suficiente para que Israel não utilize essas armas contra o Irã, né? Então, numa guerra tradicional, os Estados Unidos, juntamente com Israel, hoje poderiam ter contra o Irã problemas seríssimos, tá? E assim como Israel pode ganhar essa guerra do Hezbollah e também perder, Israel também pode, juntamente com os Estados Unidos, vencer a guerra contra o Irã, mas também pode perder. Tá? Então a situação até em virtude disso, que os Estados Unidos vivem hoje uma situação de desconforto com Israel. Não que não queira agredir e destruir o mundo inteiro, é que os Estados Unidos sabem que tem momentos que isso talvez não seja o momento ideal para esse tipo de postura, de ataque, né? Então vamos esperar, vamos aguardar, não aguardar que os ataques aconteçam, vamos aguardar que não aconteça ataque, tá? Por mais que se tiver de acontecer alguns ataques aí, por que não, né? Por que não ataques parecidos, né? Não houve a eliminação do líder do Hamas, né, através de um ataque que a gente pode configurar como terrorista lá no Irã? Por que não pode haver ataques parecidos também do outro lado? Não seria melhor neste momento do que uma guerra mais, né, um ataque direto contra Israel para gerar uma guerra, enfim, tal? Eu não sei o que é melhor, mas eu acho, sinceramente, que o mundo também precisa entender, para o bem e para o mal, né? Que Israel tem levado muita vantagem sobre seus inimigos com esse tipo de ataque, eliminação direta de líderes específicos. E acho que os inimigos de Israel também poderiam fazer a mesma coisa. Então, se a resposta fosse do mesmo nível, né, o mundo inteiro, né, não condenaria tanto assim, claramente condenaria, mas não tanto assim o ataque iraniano a Israel. Deixando claro, a gente consegue já perceber no horizonte uma condenação aí ao Irã. A gente percebe já configurado no horizonte também, né, a tentativa de responsabilizar o Irã
por um possível confronto que gere uma terceira guerra mundial, né? Então eles provocam, eles atacam, eles assassinam, né? Mas aí quando há a reação é por parte daqueles que são selvagens, aqueles que não atenderam os apelos, né, dos civilizados, que falaram não ataque, não faça isso e tudo mais tal. Só que ninguém apelou para Israel não fazer ataque, né? Os Estados Unidos em nenhum momento fizeram algum tipo de apelo, pelo contrário, provavelmente estiveram também junto com Israel nesses ataques terroristas praticados pelo Estado sionista de Tel Aviv. Tá bom, gente? É isso.